Feliz sábado, amigos e irmãos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta manhã. Eu só queria corrigir, né? O pastor falou, aqueles que são mais antigos, aqueles que estão há mais tempo na igreja, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria muito estar no dia em que nós apresentamos o pastor Moisés, com a Samira, a Esther, mas não foi possível, eu estava viajando. Mas estamos muito felizes, pastor, por você estar aqui conosco. Ele esteve em Macaé, e ele tem uma trajetória assim, vem passando por algumas igrejas muito importantes do nosso campo, e eu fico feliz da maneira como Deus tem abençoado o pastor Moisés e a sua esposa Samira, e é muito bom recebê-los, que Deus os abençoe muito, e é bom estar aqui com vocês. E eu quero também cumprimentar os amigos da internet, muito obrigado por você estar nos assistindo nesta manhã. Como você percebeu pelos louvores, pela mensagem, esta é uma igreja que proclama e prega a esperança. Eu quero convidar você, anota aí, sábado pela manhã, 9 da manhã, aos domingos, às 19 horas e às quartas-feiras, às 19h30. Rua Coronel Gomes Machado, número 350. Venha, nós estaremos recebendo você de portas abertas, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o momento de abrirmos a palavra de Deus. E eu quero convidar você na internet, você que está aqui, a curvar a sua fronte para conversarmos com o Senhor. Pai querido, muito obrigado nesta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua voz. Ouvimos através dos louvores, do estudo da lição da Escola Sabatina, e agora iremos mais uma vez abrir a palavra para que o Senhor fale ao nosso coração. Prepare a nossa mente, abra o coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet, para que todos tenhamos um poderoso encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, por que assuntos como esses são tão importantes? Você vai entender um pouco dentro do contexto que nós estamos vivendo. Quando você vai em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, 21, esses textos tratam de que assunto? Já pararam para pensar? Os sinais do quê? Da volta de Jesus. Diz que nesses dias, diz lá, o mundo estaria passando por guerras, fomes, terremotos em vários lugares, não é assim? E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo ainda amplia a situação caótica do mundo, dizendo que não apenas o mundo natural estaria passando por terríveis mudanças, mas estaria falando também do mundo social, porque diz lá que os homens, por esse período, seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, desobedientes à paz, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Então a Bíblia apresenta esse contexto como um contexto caótico. Ou seja, nos últimos dias, o mundo estaria vivendo, quem sabe, uma das suas piores crises, ou talvez a pior crise. E é o que nós estamos vivendo hoje. A cada dia, quando você liga a televisão, se não são catástrofes e tragédias naturais, são tragédias sociais. Eu vim agora, eu tive que deixar a minha esposa em Jardim Catarina. E eu passei pelo Jardim Catarina, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu via barricadas, eu via algumas pessoas armadas e jovens, adolescentes. A violência aumentando, pais matando filhos. Eu vi uma mulher que pegou o seu filho que nasceu e jogou, e graças a Deus caiu em cima de um capô de um carro e ele não morreu, não sei se vocês viram. Então, quando você liga a televisão, quando você não vê tragédias naturais, vê as tragédias sociais. E muitas das vezes, na maioria das vezes, você vê as duas juntas. É o que a Bíblia diz, esta é a característica. Jesus Cristo chegou a comparar os nossos dias. Quando você vai ali em Lucas 17, eu estou falando muito, né, do texto. Vamos ler então? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Quero convidar a você, amigo que está nos assistindo na internet, se você tiver a sua Bíblia,
Abra conosco. E se você não tem a sua Bíblia, você pode tê-la de graça. É só você procurar uma igreja adventista mais próxima e dizer assim: eu gostaria de ter uma Bíblia para estudar. E com certeza nós daremos para você. Está bem? Nos procure. Nós temos todo o prazer em atendê-lo com a palavra de Deus. Mas falando ali, Deus, quando ele chegou e ele falando sobre essa situação caótica, veja que o próprio Jesus disse no livro de Gênesis Lucas 17, versículos 26 em diante. Olha o que diz lá. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também continuando, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, aí acrescenta, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, Jesus chegou a comparar os nossos dias aos dias de dois patriarcas, Noé e Ló. E ele nos chama a atenção dizendo assim: Giovanni, apesar de tudo isso, apesar das pessoas estarem sabendo que isso está demonstrando algo trágico, está se aproximando o dia da minha vinda, muitas pessoas estarão vivendo como se tudo isso fosse normal. Como foi nos dias de Noé, lembra? Estava para vir o dilúvio, e como que eles estavam vivendo? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, tudo normal. Como foi nos dias de Ló, que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, aí acrescentou, plantavam, edificavam. Mas lembra de uma coisa, olha o que Jesus disse. Quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio. E quando Ló saiu de Sodoma, desceu fogo e enxofre e consumiu a todos. Ou seja, independente da maneira como você e eu vivamos, Deus está dizendo: a minha palavra vai se cumprir. A palavra de Deus está aqui não é só para mostrar, olha como é interessante, como Deus sabe das coisas. Não, Deus está nos fazendo um chamado, um alerta. Ele falou, olha, eu estou voltando. Isso que está acontecendo está prenunciando a minha vinda, é um prenúncio de que eu estou voltando. E amigos, uma coisa que eu chamo a atenção, você está em Lucas, lá em 2 Pedro, mais para o fim da Bíblia, 2 Pedro, quase que eu derrubei a minha, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. Vejam lá, o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. Diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Deus foi muito claro e falou, mas não se preocupe. Aqueles que foram fiéis serão salvos. Eu salvei a Noé e com ele mais 7 pessoas. Noé, o pregador de justiça. E salvei ele com mais 7 pessoas. Quem eram essas 7 pessoas? A sua família. E também salvei o justo Ló. Mas tinha mais alguém com ele? Mas a Bíblia diz que ele salvou a quem? Por que não falou da família? Por que houve essa distinção? Isso me chamou a atenção que nos últimos dias, assim como foi com Noé e assim como foi com Ló, Deus disse que assim seria quando ele fosse se manifestar. Só que agora, quando ele se manifestou, ali diz com Noé e Ló,
com o pregador de justiça, salvou com ele a sua família. E por que com Ló não diz a sua família? O que aconteceu? Vamos voltar àquela realidade de Noé? Quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, 5 em diante, Noé viveu em um dos períodos mais tristes e caóticos da humanidade. A Bíblia diz em Gênesis 5 e 6 que naquele dia, naquela época, a maldade do homem havia se multiplicado e o seu pensamento era continuamente mau. Sabe o que isso significa? Que do momento em que o homem acordava até o momento em que ele dormia, e até dormindo, ele só maquinava o mal, ele só fazia o mal. E essa situação ficou tão triste, tão dramática, que a palavra de Deus nos diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Vem até uma pergunta, mas Deus se arrepende? Será que Deus erra? Quando eu, por exemplo, se Deus me desse a grata satisfação, estamos agora o quê? Dia 15? Se eu voltasse só 15 dias, eu teria feito muita coisa diferente. Nossa, eu teria mudado muitas decisões que eu tomei. Só 15 dias, mas eu sou o quê? Pecador, eu sou falho, eu sou finito. Agora, Deus erra? Quando a Bíblia fala sobre o arrependimento, é que Deus sentiu uma tristeza profunda. Viram o que falou em Gênesis 5 e 6? E isso lhe pesou no coração. É aquela mesma angústia que matou Jesus na cruz. O que matou Jesus na cruz não foram os cravos, foi a agonia intensa ao ver os seus filhos naquela situação caótica. E naquele momento ali, Deus sofreu, o seu coração se partiu. Quando o soldado furou Jesus do lado, saiu sangue o quê? E água. Mostrando que ali o seu coração, ele tinha havido um infarto fulminante, seu coração tinha se partido. Esta dor profunda foi que Jesus sentiu quando viu a situação do homem nos tempos de Noé. Só que a Bíblia diz que ele falou, então eu vou destruir a terra, vou refazê-la. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus falou assim, Noé, eu quero lhe dar uma notícia muito triste. Qual, Senhor? Eu vou destruir a terra, todo ser humano, não dá mais. Mas, Senhor, eu tenho procurado andar com a minha família na Tua presença, eu sou fiel a Ti, por favor, poupe-nos. Não, fica tranquilo, Noé. Eu quero que você faça uma arca, construa nessas medidas. E você coloque a sua família dentro dela, porque eu vou fazer cair um dilúvio. Ele olhou, barco? Dilúvio? Posso fazer uma pergunta, Senhor? Pode, só mais uma. O que é um dilúvio? Pergunta meio inocente, né? Você sabe o que é um dilúvio? É muita chuva. Só que Noé nunca havia visto uma gota sequer de água cair do céu, porque nunca havia chovido. E Deus falou, vai cair muita água do céu. Inclusive eu vou abrir as comportas da terra e vão subir a água do centro da terra também, Noé. Água quente, água gelada, vai ser um caos. Diz a Bíblia que Noé ficou pensando nas medidas, na ordem, na chuva, olhou para o céu, pensou. E qual foi a decisão de Noé? Se você for em Hebreus capítulo 11, versículo 7, nos heróis da fé, ali diz assim, só para a gente ganhar tempo, marca meu tempo aí, tá? Diz ali, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca das coisas que ainda não haviam acontecido. O que não havia acontecido ainda? A chuva. Temeu a Deus e aparelhou uma arca para a salvação da sua família, ao qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça através da fé. O que Noé fez pela ordem de Deus? Temeu e obedeceu. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, amigos? Durante muito tempo, eu confesso, e quero falar para você, amigo da internet também, que eu sempre pensei que Noé estava na galeria dos heróis da fé, porque ele pregou durante 120 anos que iria chover sem nunca ter chovido. Não era assim que você pensava também? Não, isso é uma coisa extraordinária. Noé falou de chuva, previu a chuva 120 anos antes. Isso foi muita fé. Mas, amigos,
Eu fiquei até envergonhado. Isso é muito pouco para provar uma fé. Sabe por que Deus colocou Noé na galeria dos heróis da fé? Porque durante 120 anos ele teve um foco. Eu vou salvar a minha família. Eu vou salvar a minha família. Espera aí, pastor. Mas a Bíblia diz que ele foi um pregador de justiça. Ele não pregou? Pregou e pregou muito. Muito. Se nós começássemos a construir um barco aqui, bem grande, e olha que estamos perto da praia, iria chamar a atenção das pessoas? As pessoas iriam perguntar por que você estaria construindo um barco aqui? Sim ou não? Iam pessoas todos os dias de longe, vinham para conversar com Noé. Noé, o que é isso? E Noé literalmente pregava. Olha, Deus me falou que a maldade do homem extrapolou os limites. E ele vai ter que refazer tudo. E somente aqueles que temerem e obedecerem a ele serão salvos. E ele disse que vai ser com dilúvio, explicava o que era dilúvio, e ele falou, estou construindo esta arca para salvar minha família. Agora tem muito espaço aqui, vem comigo, vamos construir, vamos fazer juntos, cabe a sua família, cabe a minha, é muito grande. E ele foi pregando ou não foi? Ele pregava, só que as pessoas faziam a mesma coisa que ele, olhavam para o céu, olhavam para ele, olhavam para a arca e diziam, chuva do céu, Noé. Água do céu, o que é isso, Noé? O sol está torrando a sua mente, os seus miolos. Isso não existe. E nenhum deles acreditou. E agora, amigos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que foi fácil para Noé, durante 120 anos, construir esta arca? Mesmo naqueles dias eu não me recordo de Deus ter dito assim, Noé, vai ser uma arca muito grande, eu vou depositar uns 2 milhões de dólares na sua conta. Você viu Deus falando isso? Deus falou, Noé, constrói a arca e salva a sua família. E sabe o que Noé fez? Ele dedicou tudo que ele tinha, seu dinheiro, seu tempo, seu talento, sua vida. Os seus filhos cresceram vendo seu pai trabalhando em promover a vontade e o reino de Deus. Pai, o que é isso? Filho, eu estou fazendo o que Deus mandou. Cada martelada era uma pregação para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. E os seus filhos cresceram. Era dia de chuva, era dia que estavam doentes, era enfrentando a crítica das pessoas lá fora, eram os problemas que eles tinham em casa. Nada fez com que ele perdesse o foco. Foi fácil? Mas será que valeu a pena? Lembra do que eu disse no início? Independente da maneira como eu viva, a palavra de Deus vai o quê? Se cumprir. E chegou o momento que Deus chegou e falou assim, Noé, acabou o tempo. Entra na arca, você e sua família, senão nem vocês se salvam. E você se lembra qual foi a resposta de Noé? Senhor, por favor, agora não, me desculpe, é porque eu tive um probleminha, eu me atrasei uma semana, um mês, volto daqui a 6 meses, não, daqui a um ano eu vou estar prontinho com a minha família, o senhor pode vir. Foi essa a resposta de Noé? Aliás, eu falei uma vez, até falei aqui também, a Rádio Melodia fez uma enquete com cristãos, perguntando, você gostaria que Jesus voltasse logo? 51% dos cristãos disseram não. Não gostaria. Por quê? Não estavam o quê? Preparados. Qual foi a resposta de Noé? Vamos em Gênesis capítulo 7. Eu vou estar citando muitas passagens, mas algumas vale a pena a gente ler. Gênesis capítulo 7, versículos 13. Versículo 13, perdão. Quando Deus falou com Noé com senso de urgência, o que ele disse? Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Você pode imaginar a cena? Noé,
pega a tua família agora, entra nessa arca que você construiu, porque se não entrar agora, nem você e nem sua família se salvarão. Noé abraçou sua esposa, abraçou seus filhos, suas noras e disse assim: pois não, Senhor, eu e a minha casa estamos prontos. Valeu a pena o esforço? Valeu a pena toda a luta que ele teve? Ele pode e tem o direito ou não de ser um dos membros da galeria dos heróis da fé? Ele foi ou não foi um pregador de justiça? Agora, e Ló? A história de Ló está muito próxima. Em Gênesis 19 fala, Ló, ele era sobrinho de Abrão, que posteriormente se transformou em Abraão. E Ló, a palavra de Deus nos diz que ele agora acompanhou seu tio, Abrão. Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu hei de te mostrar, porque eu farei de você uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão foi. E Ló falou: tio, eu quero ir contigo. Porque, amigos, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma família temente a Deus, ela atrai pessoas. As pessoas querem estar perto. E Ló falou: eu quero estar contigo. Abrão era muito rico, tinha muitas criações. Ló também. E com o passar do tempo eles tiveram um problema. As criações de Ló, com as criações, os rebanhos de Noé eram muitos. E eles não conseguiam estar juntos, porque o pasto era pouco. E o que aconteceu? Os criados de Ló começaram a brigar com os criados de Noé e vice-versa. E começou a entrar também os familiares, e começou a se transformar em uma briga de família. E agora Noé, divinamente inspirado por Deus, falou: Ló, nós somos do mesmo sangue, adoramos ao mesmo Deus, não tem por que nós ficarmos brigando. Vamos fazer o seguinte, aqui essa terra é muito grande, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a frente eu vou para trás. Vamos ficar um pouco distantes, para que você possa desenvolver o seu patrimônio, eu também viver com a minha família. E Ló gostou da ideia. E diz que ele olhou assim as planícies de Canaã, viu uma terra muito fértil, atrás tinham 2 cidades enormes, chamadas Sodoma e Gomorra. Ele falou: é para lá que eu vou. Algumas pessoas até disseram: mas Ló, deixa o seu tio está mais cansado, está mais idoso. Não. A família dele cuida, eu quero ir para lá, porque eu quero dar algo de bom para meus filhos, quero dar uma boa casa, um bom carro. Naquela época não tinha, né? Quem sabe era uma tenda refrigerada, um camelo importado do Egito, né? Quero dar isso para eles. E a Bíblia diz que ele foi para lá. E quando ele se estabeleceu, olha o que a Bíblia diz, chama a atenção. E Ló ia estendendo as suas tendas até Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus. Está lá em Gênesis 14. O que quer dizendo? Ló, ele foi se tornando uma pessoa próspera. E ele foi ampliando recursos, patrimônio. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E rapidamente, como um comerciante, como um negociante, como um empresário, ele conquistou a confiança de todos. E ele foi crescendo, foi ampliando. Os seus filhos viram seu pai adquirindo tesouros nesta terra. Seu pai ia à igreja? Ia. Seu pai orava? Orava. Talvez até devolvia, de vez em quando, o seu dízimo, suas ofertas. De vez em quando fazia um trabalho. Mas a sua prioridade era se estabelecer nesta terra. E os seus filhos cresceram. Mas lembra do que eu lhes disse? Independente da maneira como eu viva, a palavra de Deus vai se cumprir. Um dia, Ló estava sentado à porta de Sodoma, olhando ali à tardezinha, viu 2 pessoas vindo do deserto, 2 homens, e não estavam com roupas apropriadas.
E ele pensou assim, ué, esses homens vão passar a noite no deserto? Vão morrer de frio. E eles não vão querer dormir aqui na cidade. Não vão amanhecer o dia vivos, porque a cidade era terrível. E parece que ele adivinhou. Eles entraram na cidade, cumprimentaram ele, boa tarde, entraram. Ele, sendo um homem justo, ele admoestou-os, insistiu e conseguiu levá-los para a sua casa. Deu-lhes o alimento, preparou-os para dormir. Enquanto estavam se preparando, de repente, ele ouviu um barulho muito forte lá fora. Quando ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu, fechou a porta após si. A sua casa estava rodeada de homens, novos, velhos, todos os homens da cidade pareciam estar ali. E disseram assim, Ló, não tem 2 viajantes na sua casa? Tem. Tragam-os aqui fora, a gente quer ter uma conversinha com eles. Sabe qual era a conversinha? Queriam abusar deles sexualmente até a morte. Ló gelou. E Ló tentou de todas as maneiras dissuadi-los dessa ideia. Conseguiu? Não. Até que, por fim, ele fez uma proposta imoral, ilógica, cruel. Ele ofereceu suas 2 filhas. Eles poderiam fazer o que quisessem com elas, mas que não tocassem naqueles homens que estavam na sua casa. Eu não quero, nesse momento, entrar em detalhes ou saber, aquilo era um costume da época, aquilo não importa. O que importa para mim é o que Ló disse para as suas filhas no momento em que as ofereceu para aqueles homens lá fora. O que ele disse para a sua família? Vocês são muito importantes para mim, não foi isso que ele disse? Mas nem assim aqueles homens aceitaram. Então, quando eles iam fazer uma chacina naquele momento, um daqueles homens levantou a sua mão, Ló foi trazido sem mãos humanas para dentro da casa, a porta se fechou após ele, aqueles homens que estavam lá fora foram acometidos de uma cegueira, ficaram desorientados, igual animais, batendo uns nos outros, tentando achar a porta, foi um descontrole, a esposa de Ló, as filhas apavoradas, sem saber o que estava acontecendo. E aqueles homens dizem, Ló, é o seguinte, nós somos mensageiros do Senhor, e viemos aqui destruir esta terra, só não destruímos, porque o seu tio Abraão está lá intercedendo por você, e Deus está aqui com misericórdia para você e a sua família. Então vem aqui, saia daqui agora, não tem mais tempo, e pega a sua família e vá embora, porque nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Você lembra qual foi a resposta de Ló? Igual a de Noé, não foi? Abraçou a esposa, as filhas, e disse, não, Senhor, eu e a minha casa estamos prontos. Foi isso? A Bíblia diz que ele saiu feito um louco por Sodoma, em busca dos seus filhos, das suas filhas, dos seus genros, dos seus netos, das suas noras. Mas diz a palavra de Deus que ninguém acreditou nele. E a Bíblia relata de alguns genros, e que ele contando a história, eles falaram, Noé, ô Ló, vai para casa, rapaz, você teve um sonho, olha que céu estrelado, bonito, essa calmaria, você acha que isso aqui vai cair fogo do céu? Mas Deus me falou, que Deus é esse? Você nunca falou de Deus para a gente, rapaz, que Deus é esse? Esse Deus é louco? Que tragédia! Aquele pai estava tão preocupado com as coisas a seu redor, que ele esqueceu do principal, preparar a sua família. Quando ele chegou na casa, aquela gritaria lá fora, suas filhas chorando, sua esposa chorando, e os anjos dizendo, vai embora, pega o que sobrou pelo menos, pega suas filhas, sua esposa. E ele tentou ali combinar, compactuar, falou, Senhor, vamos conversar um pouquinho e tal. Ele não entendeu. A palavra de Deus ia se cumprir, era um senso de urgência. E os anjos vendo que ele não se movia, o que eles fizeram? Pegaram eles pelas mãos e os arrastaram, eles passando por meio daqueles homens todos descontrolados, aquela cidade, e ele foi passando por eles, deixou-os até a porta e falou, agora, pega a tua família, meu amigo, pega a tua esposa, as suas filhas e vai embora. Não adianta mais chorar o leite derramado, vai embora. E ele pegou a esposa, pegou as filhas e foi para Zoar. E quando chegaram lá, começaram a ouvir estrondos terríveis, terremotos, gritaria.
escadaria, e eles viam naqueles clarões, quando de repente a esposa vira e fala assim: eu não vou ficar com você aqui, vou voltar para a minha cidade, lá está tudo que nós temos, nossos filhos. E quando ela se virou, se transformou em quê? Estátua de sal. E nem a sua própria esposa ele conseguiu salvar. Você pode entender agora por que quando o apóstolo Pedro fala da ação de Deus no período em que salvou Noé e no período em que salvou a Ló, foi diferente. Por que foi diferente? Porque Noé, ele fez de tudo para salvar a sua família, ele investiu tudo para construir a arca, porque a sua família era a prioridade. Infelizmente para Ló não. Mas pastor, ele queria dar o melhor, queria. Mas o melhor que nós temos a dar para os nossos filhos, para a nossa família, está no céu. A Bíblia diz: não acumuleis tesouros nesta terra. Não é pecado você ter recursos, você acumular, você estudar, trabalhar, conseguir, mas que tudo seja para a honra e glória de quem? De Deus. Que nada disso impeça você de ser fiel. E Deus falou assim: assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Isso significa que eu posso estar falando nesta manhã a dois tipos de família aqui nesse templo, nesse lugar sagrado. Eu posso estar falando aqui alguma família que seja como a família de Noé, e alguma que esteja vivendo como a família de Ló. Talvez estejam me assistindo esses dois tipos de família, uma família de Noé ou como a família de Ló. Talvez a minha família seja uma dessas. A grande pergunta que você não precisa responder para mim: que tipo de família é a sua? Que tipo de família é a minha? Não importa a maneira como você viver, lembre-se, a palavra de Deus vai se cumprir. E o meu maior desejo é quando Deus se manifestar, eu abrace a Raquel, o William e Guilherme, e se tiver as noras, com as noras. Espero que não tenha, que Jesus volte logo, porque eu quero que venha rápido, né? Não para não casar, não é isso, mas esse mundo não dá mais para ficar muito tempo. Mas que eu possa abraçar a minha família e dizer assim: pois não, Senhor, eu e a minha casa estamos prontos. Como seus filhos têm visto você? Quando você pega a sua Bíblia e chega em casa e fala assim: filhos, vamos fazer o nosso culto. Você está construindo a sua arca. Quando você pega os seus filhos e a sua família e fala assim: estamos chegando no sábado, no dia do Senhor, e reúne a sua família para agradecer a Deus, você está construindo a sua arca. Quando você recebe o seu salário como esposa, e reúne os filhos e fala: aqui, filhos, papai e mamãe foram abençoados, aqui está o salário que Deus nos deu. Nós vamos separar o que é do Senhor e a nossa oferta de gratidão, porque amanhã ou no próximo sábado vamos entregar juntos. Estamos construindo o quê? A nossa arca. Quando você se levanta e seu filho vê você pegando a palavra para falar com alguém, como Noé fez, que Jesus está voltando, eu vim aqui estudar a Bíblia com você. Quando você está abrindo a sua casa para um pequeno grupo, quando você se prepara, se arruma e vem para a igreja com espírito de adoração, você está construindo o quê? A sua arca. O objetivo de Satanás é tirar o nosso foco. É fazer você olhar para as coisas e perceber e sentir que estas coisas são mais importantes que as pessoas. É incoerência. As pessoas ficam tão acostumadas e tão desejosas do ter, que dentro de casa nem se relacionam mais. Não tem tempo para culto, não tem tempo para conversarem, para dialogarem. Sabe quanto tempo um casal conversa em média por dia quando está bem? De 17 a 24 minutos por dia, das 24 horas, quando está bem. E se o casal faz isso, imagina com os filhos. Não tem tempo. Amados, independente da maneira como eu viva, a palavra de Deus vai se cumprir. E Deus o trouxe aqui esta manhã
para dizer assim: salva a tua família. Deus pediu a você para ligar a sua internet, estar assistindo a nossa palavra aqui, não a minha, a palavra de Deus, porque Deus está fazendo um apelo a você: salva a tua família. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, cumpra com seus compromissos, coloque a Deus como prioridade e mostre isso para os seus filhos. Filhos, Deus será sempre o primeiro nesta casa e na vida do papai e da mamãe, e nós oramos para que Ele seja o primeiro na sua vida também. Que o seu filho cresça vendo um homem e uma mulher temente ao Senhor, fiel a Ele. É isso que Deus quer fazer de você, e Deus quer fazer comigo. Que nós sejamos fiéis. Pais, esposo, você está disposto a lutar pela sua família? Está mesmo? Eu falo: pastor, eu vou salvar a minha família. Eu vou ser fiel. Mãe, mulher, esposa, você está disposta a salvar a sua família? Então que você diga assim também, fala para o seu marido: eu vou ser fiel. Eu vou lutar pela salvação do nosso casamento, dos nossos filhos. Eu vou promover o reino de Deus nesta terra para que meus filhos saibam qual o caminho que devem andar. E consagre-se com a sua família. Quando a gente olha o poder de Deus, amigos, e o que Deus pode fazer por você, isso é tremendo. Talvez algum de vocês estava aqui: puxa, minha vida não tem sido como eu deveria. Eu não tenho sido tão fiel ao Senhor como eu deveria. Eu não tenho cumprido com os meus compromissos religiosos como eu deveria. No meu culto, nos meus dízimos e ofertas, no meu tempo para Deus, no meu tempo com a própria igreja. Não importa. Quando a mão de Deus se levanta, coisas grandiosas acontecem. A única coisa que Ele quer é que você seja fiel. Você quer ser fiel? Eu quero cantar uma música. Essa música eu estava ouvindo quando eu vinha de Campos. E ela é uma música assim, muito bonita. Mas o que me chama a atenção é a letra. Eu não te deixarei. E eu queria cantar esta música. E enquanto eu estiver cantando, se você deseja dizer: Senhor, eu quero ter esse braço forte na minha mão, cuidando de mim, da minha família, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se a sua esposa quiser vir contigo, seus filhos, traga-os. Mas eu quero consagrar você. Eu quero consagrar a minha casa. Eu quero ser fiel. E quando Jesus voltar, pela graça dele, eu vou abraçar a minha família e dizer: pois não, Senhor, eu e a minha casa estamos prontos. Você quer? Vem aqui à frente. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado: o que fiz para merecer este amor tão declarado, este dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia. Como? Já sonhando com o céu. Cante comigo, cante com a sua família. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei.
o que você vai dizer para Deus hoje? Eu só vou poder dormir em paz. Pense no seu filho. Pense na sua família. Pense na sua igreja. Comigo tu ficares, meu Deus. Amigo da internet, essa mensagem é para você também. É muito bom saber que Deus não te deixará. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de devolver no calor do teu abrigo, onde eu posso me esconder. Qual o seu desejo, esposo e esposa? Meu desejo é ser leal. E o que mais? Meu fiel. Seus filhos precisam disso. Pais fiéis, comprometidos. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz. Faça como propósito isso. E só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Senhor, o Senhor está vendo essas pessoas que aqui estão. O Senhor está ao lado das pessoas que estão na internet nos assistindo. Algumas com lágrimas, preocupadas. Algumas pessoas com seu coração apertado porque talvez os seus filhos não estejam mais aqui. Mas o Senhor é fiel. E o Senhor falou que tudo o que pedíssemos conforme a tua vontade, o Senhor faria. E a tua vontade é que nós preparemos a nossa casa para a volta de Jesus. Por isso, já que a tua vontade é salvar a minha casa, salvar o meu casamento, os meus filhos, eu clamo por esse cumprimento hoje na vida dos teus filhos em questão. Se algum filho, Senhor, não está aqui hoje conosco, nós clamamos por ele. Traga o nosso filho de volta. Traga a nossa filha, Senhor. Salva o nosso casamento, porque nós clamamos pelo sangue de Jesus e o Senhor não conhece derrota. Nós não vamos, Senhor, abandoná-lo. Nós queremos dormir em paz com a tua bênção. Olhe para cada família. Olhe para cada família que está nos assistindo pela internet, que também sofre e que também precisa estar preparada. E o nosso pedido nesta manhã é que sejamos fiéis à tua vontade e à tua palavra.
se nós não vivíamos como deveríamos como cristãos, principalmente dentro da nossa própria casa, que a partir de hoje possamos ser como Jesus, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja. Levante a tua mão sobre cada um de nós aqui. Levante a tua mão sobre cada pessoa que nos assiste pela internet. E cumpra a tua vontade em nossa família. É o que eu lhe peço. Em Cristo Jesus. Amém. Abraça a sua família. E fala assim: nós vamos para a eternidade juntos. E se você está sozinho, você aqui, abraça a sua família que está sozinha, abraça aquele que está sozinho. E diga: nós vamos para o céu juntos, nós vamos salvar a nossa família. Que Deus te abençoe. Quando Jesus voltar, que você e eu possamos dizer: pois não, Senhor, eu e a minha casa estamos prontos. Que Deus o abençoe.